Outra questão relevante para que eu tenha sucesso profissional é a questão da facilidade de comunicação. É eu saber me comunicar, saber me expressar oralmente, é, e não só no sentido de falar bem, de pontuar bem, de conhecer a língua portuguesa. Se eu for participar de um congresso ou de um evento, conhecer a língua inglesa, ou seja, eu tenho que saber me expressar bem em diferentes línguas, no português, no inglês ou numa outra língua, dependendo do tipo de empresa que eu vou trabalhar. Então eu tenho que saber me expressar bem. E eu tenho que ter domínio do assunto. Então, eu tenho que saber, porque são coisas um pouco diferentes. Quando a gente lê um livro, é normal, às vezes, por exemplo, você estudou inglês, você estudou português, você aprendeu português ao longo dos cursos que você fez curso de português na faculdade, você eventualmente fez cursos de inglês no seu primeiro e segundo grau, às vezes na faculdade, você aprendeu, então aprendeu a escrever e aprendeu a falar essas duas línguas. E você vai ver que muitas vezes você tem um filme que você vai assistir, ou um livro que você compra para ler. Uma coisa é comprar um livro de engenharia. Uma coisa é ler um livro técnico ou um artigo técnico científico. Vocês vão ver que o formato, a forma com a qual se escreve um livro técnico, ela tem uma determinada maneira de escrever. Ele é mais fácil de entender, porque ele usa o jargão da área, ele usa uma série de palavras daquela área de engenharia. Então, se a gente está falando de engenharia de petróleo, um livro de poço, mesmo que eu pegue um livro técnico em inglês, os termos que estarão nesse livro técnico são termos da área. É um livro mais fácil de ler. Se você, por outro lado, for ler um romance em inglês, ele vai ser um livro mais difícil de ler. Por quê? Porque a forma com a qual eles são escritos é diferente. Então, a forma com a qual eu me expresso numa reunião, eu aprendi a falar inglês, se eu for me expressar numa reunião com pessoas em inglês, é uma maneira de falar. Se você for falar, você está numa reunião familiar com pessoas de outros países, aí o comportamento e a forma de falar é diferente. Então, a maneira com a qual a gente se expressa é diferente. E eu tenho que saber me expressar, se eu sou um engenheiro, quero ser um engenheiro de sucesso, eu tenho que ter facilidade de comunicação com esta linguagem técnica. Ele sabe se expressar por escrito, quer dizer, aqui em cima a gente falou da forma oral, aqui da forma escrita. Se eu precisar emitir um relatório, um documento, eu vou saber escrever esse relatório usando o jargão da área, usando as características da área com a qual eu estou trabalhando. Idealmente eu tenho que saber mais de uma língua, português e inglês pelo menos, e domina as linguagens básicas de engenharia que a gente vai falar a seguir. E ele domina os conhecimentos científicos básicos. Como a gente viu, para que eu seja um engenheiro de sucesso hoje em dia, eu tenho que trabalhar muito com uma questão de inovação. E a inovação requer um conhecimento científico e tecnológico. Aqui a gente tem uma questão fundamental com relação à linguagem e à engenharia que é preciso entender. Então, quando eu falei aqui dessas línguas, de aprender português, tanto na forma oral quanto escrita, e eu falei que essencialmente para a minha profissão eu tenho que aprender as questões técnicas, de saber o inglês técnico, o inglês operacional, saber falar tecnicamente e me expressar tecnicamente em inglês. E eu também tenho que dominar as linguagens básicas da engenharia. Então a gente vai ver que os cursos de engenharia, a gente já viu, elas têm um ciclo básico comum. E que nesse ciclo básico eu tenho uma série de disciplinas de matemática, física, computação, programação, química e assim por diante. E o que eu vou ver nessas disciplinas? Então eu vou ver símbolos de matemática, física e química. Então aquele símbolozinho da integral, ele não é um símbolo qualquer. Ele é uma linguagem matemática. O símbolo da derivada é uma linguagem matemática. É um símbolo da matemática. Eu sou estudante de engenharia, eu sou engenheiro, eu aprendi esses símbolos. Então, quando eu vejo um documento que tem esses símbolos, eu reconheço esses símbolos, reconheço o significado, para que eles servem, como eles funcionam. Então, se eu ver um símbolo de uma integral para calcular uma área, eu bati o olho e eu entendi aquilo.
Eu sei o que está acontecendo ali, qual é o significado desses símbolos. Se eu tenho alguns termos físicos, como a gente aqui em engenharia de petróleo, a gente lida com porosidade. Tem um termo, tem um símbolo para ele. Tem um símbolo da física para o termo de porosidade, para o termo da permeabilidade e assim por diante. Então eu tenho que olhar esse símbolo e entender o seu significado, quais são as suas unidades, o que ele significa, o que ele representa. Se eu tiver lá um desenho de química, o petróleo ele é uma composição de vários, o hidrocarboneto de vários componentes, aí eu tenho os diferentes componentes, eu tenho uma representação química para isso. Eu tenho lá um monte de carbonos conectados e um desenho desse sistema. Olha, se eu sou engenheiro de petróleo e vejo um desenho desse, de hidrocarbonetos, eu tenho que reconhecer esse desenho, eu tenho que entender esse desenho. Então, essa simbologia usada em matemática, física, química e outros cursos, se eu sou formado num curso de engenharia, eu tenho que reconhecer, entender e dominar esses símbolos. Eu tenho que entender também a questão dos símbolos lógicos, dos sistemas lógicos, dos algoritmos e linguagens de programação em simuladores. É normal no curso de engenharia você ter umas 3 ou 4 disciplinas que lidam com programação, como cálculo numérico, modelamento numérico, linguagens de programação e programação em si, e às vezes o desenvolvimento de algum simulador, como é o que nós temos aqui no nosso curso. E eu tenho que ter um domínio desses conceitos e desses sistemas lógicos e desses diagramas. Então, em linguagens de programação, a gente costuma usar, por exemplo, uma linguagem chamada UML. Então, eu tenho que entender o que é o UML, quais são esses diagramas que eu lido na modelagem de software. Eu tenho que saber lidar com tabelas e figuras, eu tenho que entender o que significa uma escala logarítmica, o que é uma escala logarítmica, qual o significado de uma escala logarítmica, o que se implica no comportamento das curvas e das figuras, e saber montar figuras e tabelas de tal forma que elas fiquem mais claras e objetivas possíveis. A gente tem que lidar o tempo todo com diagramas, mapas, croquis, desenhos esquemáticos e assim por diante. Se você vai lá, chega no metrô, você vê um diagrama esquemático do metrô, a gente tem que entender esse diagrama. Eu não preciso ver uma figura em tempo real, eu não preciso ver uma figura real, eu basta ter um esquema do metrô em que eu tenho a ligação das estações, ela é suficiente para mim entender onde é que eu estou e para onde é que eu estou indo. Não precisa ser um diagrama em 3 dimensões, ter uma tela de computador para me mostrar isso. Um simples diagrama esquemático é suficiente. E eu, como engenheiro, tenho que ter essa habilidade de bater o olho num projeto, num mapa e entender. Eu não preciso que as pessoas parem para me explicar. Isso faz parte da minha profissão, é minha obrigação ter essa facilidade de comunicação, ter esse entendimento desses projetos. Então, se eu tiver um projeto, um relatório técnico-científico, eu tenho que entender a linguagem que é utilizada nesses relatórios e saber interpretá-los de uma maneira correta. Então, a engenharia ela tem todas essas linguagens específicas da matemática, física, química, programação, tabelas, figuras, diagramas. Vocês fazem desenho técnico, são uma série de linguagens específicas para a engenharia e que a gente tem que dominar. Então, faz parte da nossa profissão e a gente tem que dominar essas linguagens que fazem parte do nosso conhecimento como engenheiros. E, de novo, os conhecimentos técnico-científicos. Eu tenho que entender do método científico para ser um engenheiro com competência, um engenheiro com facilidade de comunicação e um engenheiro que vai ter sucesso profissional.